Fala galera pop, Ed Persona falando. Hoje é dia de estreia aqui no Pop Verso. Pois é, a gente não para. Hoje tem quadro novo estreando aqui, o Adaptando, onde nós vamos estar trazendo uma obra original e sua respectiva adaptação e fazendo um comparativo entre as duas, o que de melhor foi adaptado, o que não ficou legal, os pontos positivos e negativos. Vai ser um quadro que não vai ter dia específico para estar sendo lançado aqui, por isso é necessário que você já se inscreva, já ative o sininho para ficar ligado quando o vídeo subir, ok? Então vem com a gente! Para começar com chave de ouro, vamos estar trazendo para vocês o romance Narciso Negro. Esse aqui é o livro. O livro foi escrito em 1939, é o terceiro romance do escritor inglês Rumer Golden. Essa edição, porém, que eu tenho é uma edição publicada pela Ibrasa de 1960. É um livro que eu encontrei no acervo, está um pouco desgastado, mas foi baratinho e valeu muito a pena porque é um livro relativamente raro de se encontrar. E é sobre ele que vamos falar hoje. O romance conta a história de 5 freiras que são designadas para ir numa missão numa região montanhosa bem remota lá do Himalaia, onde elas vão utilizar um palácio antigo cedido por um general que servia como uma espécie de harém. Lá elas precisam estabelecer um hospital, uma capela e uma escola para o pessoal do vilarejo. Porém, todo o choque cultural, a cultura local, aquele clima e todo o mistério que está envolto ali no palácio vão exercer uma grande influência na vida, no comportamento e principalmente no psicológico, na sanidade mental de cada uma delas. Dentro dessa premissa, vários personagens vão surgindo, mas é claro que o livro vai se focar mais nas freiras e principalmente na Madre Superiora, a irmã Clodá e a irmã Ruth, que são quem vão sofrer mais com a ação daquele lugar. E completam o time das freiras a irmã Brione, a irmã Blanche e a irmã Filipa. Outros personagens que vão ter grande destaque dentro da história é o Mr. Jim, que é o agente do general, que vai servir como um faz-tudo ali para as irmãs. Ele é um cara sem modos nenhum, bastante rude e ignorante, e que vai gerar um certo atrito e despertar umas paixões ali entre as freiras e tal. Joseph Anthony é um garotinho de mais ou menos uns 8 a 10 anos de idade, isso não fica claro no livro, mas ele é filho do cozinheiro e ele sabe falar inglês, então ele vai ajudar ali as irmãs na tradução, na interpretação da língua local. Ele é muito carismático, é um dos meus personagens favoritos desse livro. Temos a Aya, que é a governanta do palácio, ela já vivia ali há muito tempo, mesmo o palácio estando meio abandonado, né, ela vai relutar bastante em aceitar as freiras e seus modos, né, e toda aquela mudança que elas vão imprimir naquele local. Isso vai gerar situações bastante engraçadas. O Homem Santo, que está na parte mais alta da montanha, ele está ali inerte, sentado de frente à montanha, faz décadas. A participação dele vai ficar apenas na presença dele ali, na influência que ele vai exercer sobre as irmãs e nas histórias e nos trunfos que vão sendo contados por outros personagens sobre a vida dele. Ainda temos a bela e jovem Kenshi, que será uma das alunas ali na escola. Ela, com toda a sua jovialidade, toda a sua excentricidade, também vai exercer uma forte influência na vida das irmãs. Temos também o jovem general, o sobrinho do general, dono das terras, o herdeiro das terras de Mupu. Ele também vai conseguir com muita relutância entrar na escola, e aí a gente já vê que isso tudo vai dar ruim. Já avisei que vai dar merda isso. Então esses são os principais personagens da história, todos eles muito bem apresentados, muito bem desenvolvidos, muito bem estabelecidos. Temos alguns outros, como a Madre Superiora principal, o Padre Robert e alguns outros, o cozinheiro, o zelador, mas que esses não têm uma grande relevância para a história. Quanto à leitura, ela é bastante fluida, linguagem de fácil compreensão, salvo algumas palavras e formas ortográficas que mudaram ou que caíram em desuso, mas isso é
bem normal, afinal estamos falando de um livro que foi escrito há mais de 60 anos atrás, então isso não vai atrapalhar de forma nenhuma. As descrições das características dos personagens, objetos, lugares, e até coisas abstratas como o vento, o cheiro, o sabor, são descritas de uma forma tão detalhada que a gente consegue materializar aquilo tudo e em alguns momentos a gente até consegue sentir o cheiro e o sabor das coisas. É realmente incrível. Porra, tudo isso? Outra coisa bastante interessante são os temas levantados e insinuados ali através do arco de cada personagem, né? Nós temos, por exemplo, o racismo velado dentre as freiras, é uma coisa bem sutil, mas está lá. A divisão de castas sociais e a visão de civilização e colonização britânica imposta como um modelo de perfeição. O sistema capitalista como forma de progresso, enfim, muitos são os temas que estão inseridos aqui na história. No arco principal da história, a gente vê o empenho do autor em transformar aquele lugar, em específico o Palácio de Mopu, num verdadeiro personagem. O jeito como falam dali, as histórias e principalmente as características descritas vão transformando aquele lugar em um ser vivo. E é justamente essa atmosfera e esse ar vívido que vai aos poucos mexendo com o psicológico e a mente das irmãs ali naquele lugar. Ah, tô com depressão, hein? Mentira, vilão! Teste que elegante! É como se Mopu fosse uma espécie de espelho que reflete ali para as irmãs tudo que está escondido no íntimo de cada uma delas, seja bom ou ruim. Tudo isso é intensificado ao máximo. Lembranças do passado que haviam sido esquecidas começam a retornar, as personalidades delas começam a ficar mais fortes, o lado humano e feminino delas há muito tempo aprisionados começam a aflorar novamente, sentimentos como raiva, cobiça, ciúmes, inveja, ódio começam a se intensificar e muito entre elas. O contato e o choque com a cultura local vão despertando nelas os mais diversos sentimentos, né? Em todas. Mas o livro ele vai tratar mais da transformação da irmã Clodagh e da irmã Ruth. Pois é entre elas que vai surgir um espírito de rivalidade muito forte, muito intenso, e elas vão ter de lutar muito para que esse sentimento não as derrube. Bom, a narrativa não é linear em todos os momentos. Além dos flashbacks, nós temos partes em que o livro vai e volta para que a história fique bem encaixadinha, bem estabelecida. E aos poucos nós vamos percebendo que a experiência que as freiras passaram ali serviram como uma forma de amadurecimento, né? Toda essa transformação mexeu bastante com elas, principalmente com a irmã Clodagh, que chegou ali com um senso de superioridade gigante, se esquecendo que é uma humana, que é limitada, que está sujeita a quedas e que tudo isso faz parte da vida humana. E o livro é muito sobre isso, né? Dessa aceitação, a simplificação das coisas, mostrando pra gente que ninguém é igual e que toda essa diversidade e essa fragilidade faz parte do ser. Claro que isso é apenas uma das lições e apenas uma das várias interpretações que podem ser extraídas do livro, né? Mas é basicamente isso aí. Tá bom. Bom, 8 anos depois o romance foi adaptado para o cinema com o mesmo título. O filme foi dirigido pela dupla de diretores Michael Powell e Emeric Pressburger. Narciso Negro era lançado em 1947. Bom, eu tenho essa edição aqui, ela foi distribuída pela New Line Home Video. É uma edição em DVD simples, mas bastante caprichada. E é sobre esse filme que nós vamos estar fazendo o comparativo agora. Vamos lá. I understood you wanted to see me. We want to talk to you on business. Suppose you want to talk to me on anything else. Sorry. I don't know why you are being so rude to me, Mr. Dean. I have to talk business with you, whether I like it or not. Bom, a premissa é exatamente igual à do livro e, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das melhores adaptações para o cinema de um livro que eu já vi. Os diálogos e as cenas são exatamente iguais a dos livros, com algumas leves modificações. Os personagens parecem que foram transportados das páginas do livro para o filme. E é louvável esse trabalho de direção da dupla, porque eles mostraram um total domínio e conhecimento da obra original, trazendo diversas características físicas e de personalidade dos personagens e transpuseram perfeitamente para o filme. É um trabalho realmente incrível.
Tudo que passa-se em tela é descrito com perfeição, assim como estão nas páginas. A experiência de quem lê o livro e agora está assistindo o filme vai ser extremamente prazerosa. É muito bom ver detalhes como o Mr. Dean conversando e rodando o seu chapéu no seu dedo, ou de como ele galopa no pônei, de como ele monta ali no pônei com as pernas dobradas para que elas não se arrastem no chão, descrita exatamente como está no livro. A irmã Ruth debruçada na janela e os olhares e pensamentos da irmã Clodagh. Aliás, que performances incríveis de Deborah Kerr, que interpreta a irmã Clodagh, e de Kathleen Byron, que interpreta a irmã Ruth, que na minha opinião é o destaque do filme. É incrível como ela consegue transparecer em seu olhar, em seu sorriso, em sua face, essa transformação que vai acontecendo com ela. É muito bom, realmente, são atuações impecáveis. Shall I wait? We are coming in a moment. I think you'd better go back to your room. Uma coisa interessante aconteceu comigo revendo esse filme. O livro eu tive a oportunidade de ler há alguns meses atrás, porém o filme eu já vi há décadas atrás. E desde a primeira vez que eu assisti, se tornou de cara já um dos meus filmes favoritos. Mas dessa vez revendo, depois de ter lido o livro, a impressão que a gente tem, talvez vocês tenham essa impressão também, é de que o filme seja um pouco apressado. Mas eu acho que isso aí é normal, né? Até porque não tem como adaptar tudo exatamente como está no livro. Não é um problema, mas é uma diferençazinha que a gente vai sentindo. É interessante falar também que aqueles personagens que a gente falou lá no início do vídeo, que eram personagens secundários e relativamente sem importância, eles foram cortados aqui do filme. No entanto, existem coisas que no filme ficou bem melhor, na minha opinião. Por exemplo, a tentativa do autor lá no livro em transformar o Castelo de Mopu em personagem, aqui no filme ele se intensifica mais. De toda forma, o filme ele se beneficia com os sentidos que nós temos a mais aqui, né? Para que esse personagem, o castelo, ele seja estabelecido com a maior eficácia. Nós podemos ver as paredes dos castelos, todas as suas pinturas e aquela coisa rústica. Nós podemos ouvir o vento assoprando a todo momento, e é incrível isso. Desde a chegada delas até o último segundo de filme, o vento não para de soprar. Outro recurso que foi muito bem trabalhado aqui foram as cores. E é notável como isso coloca o filme superior ao livro, né? A utilização delas no desenvolvimento da história. Por exemplo, a gente vê a suavidade das roupas das freiras contrastando com as paredes rústicas do palácio e o colorido dos nativos. A brancura da roupa da irmã Ruth, contrastando também com a sombriedade do seu rosto, né? Toda aquela coisa sombria, aquele sorriso um tanto quanto maligno, contrastando ali com o branco simbolizando a pureza. A pele clara e delicada da irmã Clodagh e seus lábios avermelhados e algumas vezes meio acinzentado por causa do frio. Então as cores com certeza deram um up a mais aqui no filme. A fotografia é impecável, e olha que estamos falando de artificialidade. Tudo que foi construído, ou pelo menos a maioria das coisas que são apresentadas no filme, tudo é cenográfico, tudo foi construído, tudo foi pintado, e as técnicas que foram utilizadas nesse processo são impressionantes, de deixar o queixo caído, principalmente se a gente levar em consideração a época, né? Tem uma cena em especial, que é a cena do sino, e o sino fica na beira de um abismo, e a sensação de profundidade que a gente tem daquilo, mesmo sendo pintado, é impressionante, chega a dar vertigem. Gente, agora vamos falar de uma coisa que está no filme, mas que não está no livro e que eu fiquei assim perplexo. Tô mesmo perplexo. Desde a primeira vez que eu assisti o filme, esse momento ficou marcado como um dos melhores de todo o filme. E eu estava lendo o livro e esperando ansioso a chegada desse momento que não chegou. What?
Essa é uma cena em que a irmã Clodagh entra de madrugada no quarto da irmã Ruth e a encontra completamente descontrolada, e ela, para afrontar a irmã Clodagh, mete um batom vermelho nos lábios que chega a dói as vistas. Essa cena é espetacular, a face, o olhar e o sorriso da irmã Ruth é intimidador, é uma cena ímpar do filme que infelizmente não tem no livro. Bom, para compensar, o final do livro é bem mais eficaz que o filme, principalmente em demonstrar o sentimento das freiras e o lamento de possivelmente ser esquecidas, mesmo tendo feito muitas coisas ali. O filme prefere apostar numa elipse e já cortar para uma cena em que as freiras já estão indo embora de Mopul. E na minha opinião é justamente nesse elipse, nessa omissão de muitos detalhes, que o espectador do filme não vai entender muita coisa, principalmente o simbolismo da chuva ali na última cena, que vem como uma forma de estar apagando todos os esforços e todos os resquícios da estadia das freiras, da estadia talvez inútil delas ali naquele lugar. A chuva seria prova da vontade própria que Mopul exercia sobre qualquer um que se atrevesse a lutar contra ele. Após as chuvas, todos os esforços e a boa vontade das irmãs haveriam sido esquecidas. Mopul continuaria imponente e infalível. Couldn't turn out the holy man. I couldn't stop the wind from blowing and the air from being as clear as crystal, and I couldn't hide the mountain. I told you it was no place to put a nunnery. There's something in the atmosphere that makes everything seem exaggerated. Bom, pessoal, então diante disso tudo a gente pode concluir que o filme é sim uma ótima adaptação. O livro tem suas particularidades, o filme também, então vale muito a pena conferir, tanto ler o livro quanto assistir o filme. Lembrando que tem também uma série disponível lá no catálogo da Star, é uma minissérie de 3 ou 4 capítulos, se eu não me engano. E é mais um remake do filme do que propriamente uma adaptação do livro. Eu não gostei particularmente, mudou bastante coisa da história, principalmente em sua essência e no desfecho, então para mim não foi aprovado. Mas se você é uma pessoa mais moderna, que gosta de uma história mais modernizada, não gosta de coisas muito antigas, talvez seja um bom incentivo para estar lendo o livro e quem sabe assistir essa adaptação dos anos 40. Bom, pessoal, é isso aí. Esperamos que tenham gostado desse primeiro episódio do Adaptando. Lembrando que não vamos ter dias específicos para estar postando os vídeos aqui. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sino para estar recebendo as notificações. Quero deixar claro também que não vai ser sempre uma adaptação de um livro para o filme. Podemos estar trazendo aqui a adaptação de uma música para um filme ou de um HQ para uma série. Isso vai estar sendo variado, ok? Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima, se Deus quiser.